Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Mateus e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 18. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional a respeito da parábola do servo impiedoso. É um texto um pouco longo, eu quero ler com os irmãos do versículo 21 até o 35. Mas é importante, é um ensino de Jesus fundamental para a nossa vida cristã e que de fato nós precisamos nos render a esse ensino. Então, Mateus 18, a partir do versículo 21, está escrito assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Amados, esse é um ensino fundamental para a nossa vida cristã. O Senhor apresenta aqui um ensino sobre perdão. E é tão importante, mas tão importante esse ensino, que o Senhor iniciou essa parábola por causa de uma pergunta de Pedro. Todo o contexto ali está falando sobre perdão, e se nós lermos os versículos anteriores, Jesus está ensinando como tratar a ofensa de um irmão. Ele diz assim: olha, se um irmão pecar contra você, ali do versículo 15 em diante, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele não ouvir, pegue 2, 3 pessoas ali, ou 2 ali para ir com você como testemunhas, para que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento das testemunhas. Se esse seu irmão continuar se recusando a ouvir vocês, então conte à igreja. Veja que Jesus vai dando todos os passos ali, né? Isso é no texto que nós não lemos, amados, é nos versículos anteriores. Por isso que eu sempre encorajo os irmãos a lerem todo o capítulo do dia para ter a compreensão completa. E aí, vai sozinho, se o seu irmão não reconhece o erro, não aceita que está errado, não te pede perdão, você leva 2 pessoas ali junto com você, ele continua insistindo que não errou com você, aí você apresenta isso à igreja. Se ele continuar recusando a te ouvir, mesmo depois de falar com toda a igreja explicar para ele que ele precisa se arrepender e reconhecer que errou contra você,
então trate-o como um pagão, como um publicano. E aí vem Pedro e pergunta assim, depois de tudo isso, Pedro olha e pergunta, Senhor, então quantas vezes que eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? Aí o Senhor vem e diz, não, Pedro, eu digo a você não até 7, mas até 70 vezes 7. Multiplica isso daí por 70 vezes, porque é uma misericórdia que você precisa exercer com o seu irmão. E daí ele conta a parábola. Aí ele diz assim, por isso o reino dos céus é como? Aí ele vai dar o exemplo, como que funciona o reino dos céus? Aí ele diz que é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos, aí ele chama um dos servos. Aqui na NVI fala que ele devia uma enorme quantidade de prata, quando nós lemos nas versões de João Ferreira de Almeida, na NAA, por exemplo, diz ali, ele devia 10.000 talentos. Então, especifica qual era essa grande quantidade de prata. Era 10.000 talentos. E na época romana, amados, um talento era igual a 6.000 denários. Então, um talento era igual a 6.000 denários. Se essa enorme quantidade de prata, como está em outras versões, são 10.000 talentos, faz ali 10.000 talentos vezes 6.000 denários, que é o equivalente a um talento, dá 60 milhões de denários. Vamos fazer um cálculo bem rapidinho, só para nós termos uma noção de valores atualmente. Imagine que um denário, que é o dia de um trabalhador, é um dia de um trabalhador braçal. Vamos fazer bem simples aqui, só para nós entendermos. Imagine que seja 100 reais. 100 reais por dia. Um denário, 100 reais. Ele devia 60 milhões de denários. 60 milhões vezes 100 reais, que é cada denário, dá 6 bilhões de reais. Só para nós entendermos, era a dívida desse servo. Ele chega para o rei, ele implora, tenha paciência comigo. Tanto que ali diz que o rei pediu, venda tudo que ele tem, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Ou seja, não só ele, mas toda a família dele e tudo que ele possuía para que ele pudesse quitar aquela dívida. De valores atuais em torno de 6 bilhões de reais. Aí aquele homem implora, tenha paciência comigo. Aquele rei, aquele senhor tem compaixão dele, tem misericórdia dele. Olha para ele e diz assim, tua dívida está cancelada, pode ir embora. Tive compaixão de você, cancelei a sua dívida, pode ir embora. Aí esse homem sai livre, não tem mais que pagar a dívida de 6 bilhões de reais, sai livre, ele encontra um dos seus conservos, que devia para ele 100 denários. Se nós fizermos a mesma conta, 100 denários vezes 100 reais dá 10.000 reais. Então, esse homem devia 10.000 reais. Veja que aquele servo devia quanto para o rei? 6 bilhões. E o rei cancelou a dívida dele. Aí ele tinha emprestado 10.000 e aquele homem continuava devendo a ele 10.000 reais. Ele não perdoa, aquele homem cai de joelhos, o conservo dele ali, amigo dele, cai de joelhos, implora para ele, por favor, tenha paciência comigo, eu vou pagar você. Mas ele não quis exercer misericórdia. Antes mandou lançá-lo na prisão até que pagasse toda a dívida. Quando os companheiros souberam disso, ficaram muito tristes, foram lá e relataram tudo isso ao rei. Então o rei, o Senhor, chama de novo aquele servo que havia sido perdoado. E ele diz para ele, eu cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Por que você não exerceu misericórdia com o conservo? Assim como eu tive misericórdia de você, ele chama aquele homem servo mau, maldoso. Por que você fez isso? Você não entendeu o perdão que eu dei a você? Você não entendeu a misericórdia que eu exercitei com você? Eu te perdoei uma dívida de 6 bilhões e você não conseguiu perdoar a dívida de 10.000 reais. Por que você fez isso?
você é maldoso, você é ruim. É isso que aquele rei falou. E aí diz ali que, irado, aquele rei entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Então se você não sabe reconhecer o perdão, a misericórdia que eu exercitei sobre a sua vida, estendendo esse perdão e essa misericórdia para os seus irmãos, para os seus companheiros, se você não é capaz de fazer isso, então você vai ficar preso, vai ficar prisioneiro nas mãos dos torturadores. Você vai viver atormentado, sendo torturado. E aí no final Jesus diz: assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Amados, esse assunto sobre perdão é muito sério. E nós precisamos compreender isso. Tem muitas pessoas vivendo prisioneiras por causa da falta de perdão. E o início de tudo é uma falta de entendimento a respeito do perdão que elas receberam. Aquele servo que foi perdoado de uma dívida bilionária, ele não entendeu o que aconteceu com ele. Ele não entendeu o perdão que ele recebeu. Ele não entendeu o cancelamento da dívida que ele recebeu. Porque se ele tivesse entendido, ele teria estendido esse perdão ao seu companheiro, ao seu conservo. Mas porque ele não entendeu a misericórdia e o perdão que foi exercido sobre a vida dele, ele não foi capaz de estender esse perdão e essa misericórdia. E amados, é assim que funciona no reino de Deus. É assim que Jesus está nos ensinando aqui. Quando nós não entendemos o perdão que nós recebemos, quando não entendemos que nós estávamos mortos, que nós estávamos debaixo de condenação eterna, nós estávamos debaixo de condenação eterna, não tinha o que nós pudéssemos fazer para rasgar essa dívida, nós não poderíamos fazer nada para quitar essa dívida, não conseguiríamos jamais sair debaixo da condenação pela nossa capacidade, pela nossa força, se não fosse a misericórdia do nosso Deus, a compaixão do nosso Deus, o perdão do nosso Deus. E se nós não entendermos isso, nós nos tornamos incapazes de estender o perdão para os nossos irmãos. É isso que Jesus está ensinando aqui através dessa parábola, amados. Então, a falta de perdão é algo que aprisiona as pessoas. Elas continuam vivendo torturadas, atormentadas pela falta de perdão, porque guardam, alimentam um coração amargurado, rancoroso, um coração cheio de mágoa, o que a Bíblia chama aqui de ser maldoso. Porque quando Jesus conta essa parábola, e aquele rei diz assim: servo mau, você foi uma pessoa ruim, você foi uma pessoa maldosa. Amados, quando alguém alimenta esse coração rancoroso, que fica alimentando o registro de erro das pessoas, porque isso é falta de perdão, é alimentar o registro de erros, é ficar lembrando, é ficar, ao invés de meditar nas verdades da palavra, ao invés de alimentar um coração perdoador, é ficar se alimentando e meditando no erro, na ofensa do outro. Aqui a palavra nos ensina que Deus chama essas pessoas de ruim, maldosas. Você é uma pessoa má quando faz isso. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Jesus aqui conta que é essa a comparação. Ali no versículo 23, por isso o reino dos céus é igual a esse rei que foi acertar contas com os seus servos. Ali no versículo 35, assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então não é só um perdão da boca para fora, é um perdão genuíno, verdadeiro, que vem do nosso íntimo. Por quê? Porque nós entendemos o perdão que nós recebemos do nosso Deus. Nós entendemos que nós estávamos mortos debaixo de condenação eterna e fomos completamente perdoados. O Senhor exerceu misericórdia conosco. Mas eu quero encorajar você. Talvez você
fique resistindo ao perdão, porque você fica alimentando esse coração cheio de ofensa e você arruma 1000 desculpas dizendo você não sabe o que aconteceu comigo, o que fizeram comigo. Ah, amados, pense no perdão que você recebeu de Cristo Jesus. Amados, quando nós entendemos o perdão que nós recebemos, nós nos tornamos capacitados a liberar esse perdão. Quando nós abrimos o nosso coração e não alimentamos um coração maldoso, porque um coração amargurado, rancoroso, cheio de mágoa, é um coração maldoso, vingativo. Quando nós abrimos mão disso, por entendermos o perdão que recebemos de Deus, nós nos tornamos pessoas livres. Livres. Talvez alguém que esteja ouvindo esse áudio, esse devocional hoje, está vivendo debaixo de tormento, sendo torturado numa prisão emocional, espiritual. Por quê? Porque não libera perdão, porque insiste em guardar a ofensa. E eu acho interessante como que Jesus contou essa parábola dando esse exemplo. Amados, às vezes a ofensa foi mínima, diante do perdão que nós recebemos, da dívida que nós tínhamos com o nosso Senhor, e Ele cancelou a nossa dívida. Lá em Colossenses diz que Ele cancelou o escrito de dívida que havia contra nós, encravando-o na cruz. Ele pegou o registro de erros, todas as nossas falhas, todos os nossos erros, todos os nossos pecados, e Ele rasgou, Ele encravou naquela cruz. Ele nos liberou para uma vida livre, sem tormento, sem culpa, sem condenação. E aí talvez você esteja vivendo debaixo de todo tipo de tormento porque tem alimentado um coração amargurado. O meu encorajamento para você que tem vivido assim e tem arrumado desculpas. Ah, mas você não sabe o que fizeram comigo, você não sabe o que eu tô passando por causa da atitude daquelas pessoas fizeram comigo. Se você tem alimentado esse coração assim, o meu encorajamento para você é: estude a palavra a respeito do perdão que você recebeu em Deus. O que você precisa é ser mergulhado no entendimento do perdão que você recebeu de Deus. Nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, não havia perdão para nós se não fosse a misericórdia do nosso Deus, não havia perdão para você se não fosse a misericórdia do Senhor. Sabe, amados, normalmente as pessoas que têm dificuldade de liberar perdão é porque elas se acham melhor do que os outros. É porque elas se acham melhor do que os outros. Elas acham que elas não erram. Elas acham que elas não falham. Então elas não liberam o perdão. Elas não cancelam a dívida. Porque elas não conseguem ver o seu erro. Elas não conseguem enxergar a si mesmos. Elas só enxergam o erro dos outros, a ofensa dos outros. Elas não conseguem se perceber. Isso é orgulho, amados. Isso é orgulho. É por isso que em todo esse capítulo 18 ele inicia falando quem é o maior, os discípulos perguntando para Jesus quem é o maior no reino dos céus. E aí Jesus compara com as crianças e ele diz assim: olha, eu asseguro que se vocês não se converterem e se tornarem como crianças, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Todo o ensino sobre perdão do Senhor, todo o ensino de perdão aqui nesse capítulo específico, no capítulo 18 de Mateus, nós podemos atrelar ao início do ensinamento dele, que é sobre humildade, sobre sermos humildes como as crianças, sobre termos um coração que se rende, um coração que não alimenta ofensa. Ah, amados, que eu e você, nós tenhamos esse coração, em nome de Jesus,
Pare de alimentar um coração amargurado, vingativo. A palavra diz que do mesmo jeito que aquele rei, ele entregou aquele homem que não perdoou, que não liberou perdão, ele tinha recebido um perdão extraordinário, ele não liberou o perdão para o seu companheiro ali, para o seu irmão, ele não liberou o perdão. Aquele rei irado entregou aquele homem aos torturadores, deixa ele preso, agora ele vai ficar preso, para ele saber o que é a falta de perdão. Aí vem o Senhor Jesus e diz, do mesmo jeito que aconteceu com esse rei, com esse servo que não reconheceu o perdão que recebeu, assim o meu Pai celestial fará a cada um de vocês, se vocês não perdoarem de coração a seu irmão. Ficarão o quê? Prisioneiros, sendo atormentados. Amados, em nome de Jesus, eu oro mesmo para que você que tem alimentado um coração vingativo, um coração amargurado, um coração cheio de rancor, cheio de mágoa, que tudo isso seja despedaçado nesse momento. Que você compreenda o grande perdão e a grande misericórdia que você recebeu por meio de Cristo Jesus. E libere perdão. Libere perdão. Liberar perdão é pegar a escrita de dívida, o registro de erros, de tudo aquilo que as pessoas fizeram contra você. É você pegar como se tivesse um papel, se você quiser fazer isso, você pode. Como um ato profético, escrever tudo aquilo que as pessoas fizeram contra você numa folha. Você pega isso, rasga e joga no lixo e diz, eu não vou mais alimentar esse registro de erros. Eu cancelo a dívida que essas pessoas têm comigo, assim como o Senhor cancelou a dívida que eu tinha com ele. Faça isso hoje. Faça isso e seja livre dos torturadores, seja livre da prisão, seja livre para viver todo o perdão que o Senhor conquistou para você. Imagine se aquele homem, se aquele servo tivesse perdoado o seu conservo, ele estaria livre para levar uma nova vida. Ele devia 6 bilhões. Nós vimos esse exemplo aí na nossa linguagem de hoje, na nossa moeda de hoje. Ele devia 6 bilhões e de repente ele recebeu aquele perdão. Se ele tivesse entendido e tivesse estendido o perdão para aquele amigo dele, ele estaria vivendo livre, uma nova vida com a sua família, livre das dívidas. Mas não, ele decidiu não perdoar e porque ele não perdoou, a dívida dele voltou. Porque aí o cancelamento da dívida foi extinto, porque aí o Senhor diz assim, eu vou entregar ele aos torturadores até que ele me pague tudo que ele deva. Ou seja, acabou o cancelamento da dívida, e aí ele vai ter que pagar, e ele ficou preso, sendo atormentado, torturado. Amados, a falta de perdão é uma prisão espiritual e emocional terrível, terrível, que eu e você possamos compreender esse ensinamento sobre perdão e tenhamos esse coração humilde, como o Senhor ensinou ali no começo do capítulo 18. Um coração que se rende, um coração que não guarda ofensa. Pelo contrário, pega o registro de erros, rasga e joga fora, cancela a dívida. Em nome de Jesus, que nós alimentemos uma vida de perdão. Não importa o que fizeram, não importa a ofensa que você sofreu. Se você deixar o Espírito Santo revelar a você o perdão grandioso que você recebeu em Cristo Jesus, com certeza você vai liberar perdão. Assim como está escrito lá em Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Veja que a palavra diz, sejam o quê? Bondosos e compassivos e perdoem-se uns aos outros. Perdoem os seus irmãos. Quando nós não perdoamos, o Senhor olha para nós e diz que nós somos pessoas más. Foi o que aquele rei falou para aquele servo mau. E é exatamente o que fala em Efésios. Se nós formos bondosos e compassivos, nós vamos o quê? Perdoar uns aos outros. Do mesmo jeito que nós fomos perdoados por Deus em Cristo Jesus. Que eu e você não alimentemos esse coração maldoso,
esse coração vingativo, esse coração amargurado, rancoroso. Pelo contrário, que nós alimentemos sempre o coração bondoso e compassivo, que é o coração que recebeu o perdão de Deus por meio de Cristo Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensino. Pai, a minha oração é pela vida de cada um dos meus irmãos. Pai, aqueles que têm guardado a ofensa, que têm se sentido ofendidos, que eles olham para os erros que foram cometidos com eles e eles não conseguem liberar perdão. A minha oração é que eles recebam nesse momento uma revelação sobrenatural vinda diretamente do teu Espírito, Pai, para que eles possam compreender o perdão que eles receberam por meio de Cristo Jesus. O perdão extraordinário que eles receberam em Cristo Jesus. E possam estender esse perdão para as pessoas que o magoaram, que ofenderam, que eles entendam o que é o perdão. O perdão é cancelar a dívida, é pegar o registro de erros, rasgar e jogar fora, não ficar alimentando os erros que as pessoas cometeram com eles, mas pelo contrário, jogar fora e viver um novo tempo, uma nova vida, um novo dia. Ah, Senhor, por favor, aqueles que estão prisioneiros por causa da falta de perdão, eu oro para que venha essa revelação e eles sejam libertos hoje. Em nome de Jesus, eles possam viver livres, completamente livres. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.